boa tarde com Jesus a todos os irmãos, boa tarde irmãos através da internet, todos que estão participando conosco nesta tarde, boa tarde com Jesus, tarde de domingo, tarde abençoada, que Deus nos permite estar aqui mais uma vez, né? Nós vamos cantar agora neste primeiro período, vamos ler a palavra, Salmo 59, nós vamos ler agora no começo, né? Salmo de número 59. Daqui a pouco também teremos as participações com os destaques, todos os irmãos que desejarem enviar os seus destaques aí, mesmo esses que estão aí, né, através da internet, podem participar à distância através do número 62 98260 9690 e enviar o seu destaque aí de algum culto, de algo que te chamou a atenção nesta semana, né? Salmo 59, livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim, livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois eis que armam ciladas à minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressão minha ou pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde, dão ganidos como cães, rodeando a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque, dizem eles, quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da sua força eu te guardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia me prevenirá. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mate, para que o meu povo se não esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Consome-os na tua indignação, consome-os de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó até aos fins da terra, e tornem a vir à tarde e deem ganidos como cães rodeando a cidade. Vagueiam buscando o que comer e passem a noite sem se fartarem. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. Vamos repetir juntos o versículo 17. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. Aleluia! Grandioso Deus, nosso amado Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade de estarmos na tua casa. Abençoe, ó Deus, tudo que for dito, cada participação, cada hino que for cantado, seja inspirado, seja ungido pelo Senhor,
Pedimos a tua companhia enquanto estaremos estudando a Bíblia, a mensagem, que possa o Senhor nos ensinar mais um pouco da tua palavra nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar? Aqueles que desejarem vir aqui para a frente, é bom, né? Seria bom. Tem um pedestal aí para o irmão Salatiel? Tem como, irmão Júnior? Põe aí? Irmão Salatiel, irmão Candini abandonou hoje, então vai ser o irmão Salatiel, né? Vamos, quem desejar, vamos vir aqui para frente e cantar. Nós vamos começar aí, acho que é o 317, que é Soldados Somos, hino bem conhecido, e vai sair a letra aí. Vamos lá, hein, rapazes? Marchando, 1, 2, 1, 2. Sabe marchar, irmão? Não sabe? Mas pode aprender, né? Vamos lá, acho que é o 317, o irmão Salatiel vai nos ajudar ali, e aí a gente canta outros corinhos. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Vamos ver, é isso mesmo, Mi maior. Aleluia, bem forte, hein? O número é pequeno, mas dá para soltar a voz, hein? Vamos lá? Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, ouvir o pecado e seu poder, a batalha do Inário Novo. É conhecido, mas parece que a hora que precisa a gente esquece a letra, né? Vamos ver? Tem como por aí, irmão? Aí, cheguem mais pra cá, ó. E as irmãs também, pode chegar mais. Irmão Ismael tá com sono ainda, irmão Ismael? Não? Então vem cantar, ué. Aqui, vem. Vamos lá, todo mundo, hein? Soldados somos de Jesus e caminhamos no bem da luz, os céus, cantando vamos combater, ouvir o pecado e seu poder, a batalha ganha está.
Aleluia! Podeis assentar. Quem disse que cantar não queima calorias também, hein? Queima. Eu tô vendo um irmão aqui que ele deve ter queimado muita caloria cantando hoje, viu? Sua, né? Faz bem. É bom, não é, irmão Everton? Você veio? Você estava aqui cantando? Não? Então agora você vai ter que cantar sozinho aqui para pagar. É brincadeira, né? Estava ali preparando o trabalho, né? Mas vamos lá, né? Cadê? Ah, tá aqui, ó. O outro microfone aí. Deus abençoe. Nós já temos aqui muitos destaques de irmãos que enviaram as mensagens através da internet. E daqui a pouco nós vamos ler, né? As irmãs, ou melhor, irmãos, Isabel e Moisés, estão aí? Isabel e Moisés, quem que é? Estão ou não estão? Mas cadê? Não falaram nada. Então, depois a gente vê qual hino que a gente chama, né? Pelo jeito eles não estão aí. Mas então, irmão Everton, seu boa tarde, continue aí. Boa tarde a todos. Desde já eu quero deixar o meu destaque do culto de ontem, aliás, de sexta-feira, na série Corpus, o pastor Joaquim falou que ouvir a palavra de Deus descansa o seu coração. E hoje nós já ouvimos a palavra do Senhor através da escolinha das crianças, através da voz do profeta, da pregação que nosso pastor Jonas trouxe. Então, sem dúvida alguma que não há motivo para haver um coração cansado, né? Mas mesmo se ainda houver um pouquinho aí, tem o companheirismo agora à tarde, tem o culto à noite e os cultos durante a semana. O irmão Leandro falou acerca de cantar, que soa, né? Queima caloria. E realmente, assim, queima caloria, animados como cantamos aqui. E sem dúvida que é mais fácil estar aqui queimando calorias do que preparando qualquer coisa. Bom, nós vamos dar a oportunidade para os jovens, rapazes e as moças para trazer destaques desta semana ou de hoje cedo na escola dominical. Eu gostaria de pedir o irmão Marcos André, se eu não me engano, para me ajudar com o microfone, levando para os irmãos, os rapazes e as moças. Quem tiver um destaque aí de hoje cedo ou do culto durante a semana, eu vou começar aqui com o irmão Silas. Sábado à noite, Deus dirige esta última igreja à única esperança, que é Ele mesmo. Quanto mais escuro o mundo, mais você poderá resplandecer o brilho de Jesus Cristo. Pastor Jonas Pimentel, Escola Dominical. Hoje de manhã, as recompensas de Deus são dadas na hora que nós necessitamos. Culto de oração, Pastor Joaquim Gonçalves. A profundidade da revelação está em crer em coisas que não entendemos. No culto de sexta-feira, o pastor Joaquim Gonçalves disse: ouve somente o que acrescenta na sua fé. Escola de manhã, você é fraco, mas ele é forte. Destaque de hoje de manhã. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente em tempos de angústia. No culto de sexta-feira, com o pastor Joaquim. Fica do lado de Deus e tem um coração perfeito, sem amargura.
pastor Jonas hoje de manhã falando sobre Sansão, que teve aquele momento de fraqueza, mas depois do momento de fraqueza, ele teve uma grande vitória. Amém. Mais alguém tem destaque aqui do lado das irmãs? A Maria Teles. A igreja está na condição da prima órfã. Ela está vestida com a condição que Deus lhe deu. Pastor Jonas Pimentel, hoje na escola. Amém, irmão Leandro. Esses foram os destaques de hoje. E o irmão Diego trouxe ali um destaque também muito importante, né, acerca da recompensa que Mardoqueu recebeu no tempo próprio, né? Mardoqueu soube esperar o tempo próprio e a recompensa que Deus trouxe foi, sem dúvida, melhor do que a recompensa que qualquer homem poderia trazer a ele, né? Ficou bem nova essa história que nós ouvimos hoje de manhã. E tem aqui alguns destaques. Irmãos Isabel e Moisés. Eu acho que é os dois que estão lá no fundo. Vão cantar. Preparem-se aqui para cantar, né? Alguns destaques aqui. O telefone é 629-8260-9690. O irmão Kelvin, lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, destaca sexta-feira o pastor Joaquim Gonçalves. Existe um corpo dentro de nós que é o homem interior. O irmão Brano Henrique, lá de Inhumas. Lá de Inhumas ou ali de Inhumas, né? Pertinho, né? Ali de Inhumas, né? Noé foi a luz do seu dia. Hoje nós somos a luz do dia de hoje, no final desta era. No final desta era ainda existe um pouco de luz. Destaque da escola dominical. A irmã Ana Flávia, aqui de Goiânia, destaca a escola de hoje, o pastor Jonas Pimentel. Fique com o que está escrito, não acrescente, não diminua. Fique com o que está escrito. O seu coração descansa quando você está ouvindo a palavra, quando você está lendo a palavra. Destaque do culto de sexta-feira, a irmã Caroline Santos. Isso mesmo. Carolina Salles. Fique com o que está escrito. Destaque da irmã Marlúcia, lá de Caiapônia, Goiás. A irmã Jaqueline, de Uauá, na Bahia, destaca também de manhã: olhe diretamente para o Calvário e siga marchando. Irmão São José, irmão Samuel, lá de São José dos Campos, São Paulo, ele manda um parágrafo das 7 eras. Aqueles olhos tão amorosos que choraram sobre Jerusalém, em breve se tornarão em olhos de juízo para aqueles que rejeitaram a misericórdia. Destaque, né? E aqui também, destaque, deixa eu ver aqui, perdi aqui, achei. Quanto mais escuro o mundo está, mais condição você tem de resplandecer a luz da palavra. Destaque também da irmã Damares, de hoje de manhã, né? Irmão Leandro, irmão Marcos André me ajudou ali com o microfone, e agora é a oportunidade dele de trazer o destaque, né? Na escola dominical, hoje, bem no finalzinho, o pastor disse assim: você tem deficiências, você tem fraquezas, mas você é abençoado. É isso. Amém. E irmão Gabriel Messias também envia o destaque. Jesus resistiu, a escola de domingo passado, né? Jesus resistiu a todas as tentações e hoje você pode resistir a elas, porque Ele está em você. Destaque de domingo passado. Então, vamos ouvir o hino, né, com os irmãos Isabel e Moisés.
O hino chama-se Flor Mamãe. Hoje é Dia das Mães, né? Dia das Mães, assim, que se comemora, né? Data comemorativa. Irmão Brana mostra que o Dia das Mães é todos os dias. E eles vão cantar esse hino aí, Flor Mamãe. Deixa eu só ler mais 3 destaques que chegaram aqui. Não sofra por causa de futebol e por causa de políticos. Destaque da escola de hoje de manhã, irmão Tiago Mateus, daqui de Goiânia, Goiás, né? Muito bom. Irmão Lucas Novaes, Irecê, na Bahia, ovelha do pastor Humberto, destaque hoje na escola. Cada dia uma vitória sua, cada dia uma derrota do seu inimigo. Coisa boa, né? De vitória em vitória nós vamos seguindo. O que acompanha a salvação é gozo e paz. Destaque da irmã Williane, de Nova Chavantina, Mato Grosso. Pastor Heleno Vieira também participa, enviando seu destaque. Se você não comete erros, você não anda fazendo nada. Destaque da voz do profeta, né? Deus abençoe, pastor Heleno. A segunda vinda está bem anunciada, mas é para poucos. Irmã Sara Oliveira, aqui de Goiânia também. Aí nós vamos ouvir o hino e depois a gente lê mais alguns, né? Então, cantem. Mãe, a senhora é como uma flor, que outro símbolo poderia traduzir as infinitas qualidades que brotam em seu coração. Mãe, palavra doce como mel, que inspira sabedoria e confiança. O amor de mãe é como o desabrochar de uma flor que se abre para dar carinho e afeto. É a senhora que atribui todas as homenagens deste dia. Por trás dessa imagem de mulher forte, valente e incansável, se esconde uma pessoa sensível, meiga, cheia de ternura. Mãe, a senhora me entende mais do que ninguém. Quando ouço sua voz, é como sentir o perfume de uma rosa, como se pétalas de flores envolvessem. Mãe, aceite essa mensagem como prova do imenso amor que sinto por você, pois com palavras levaria infinitas ternuras para celebrar minha homenagem à senhora. Andei por todos os jardins, procurando uma flor para te ofertar. Em lugar algum eu encontrei a flor perfeita para te dar. Ninguém sabia onde estava. Essa flor me mostra a perfeição. Ela se chama Flor Mamãe, que só nasce no jardim do coração. Enfeita nossos sonhos, perfuma nossa ilusão. Flor divina, eu suponho, faz milagres em oração. Neste dia de carinho, quero senti-la no peito, erebriando minha alma. Flor mamãe, amor perfeito, enfeita nossos sonhos, perfuma nossa ilusão. Flor divina, eu suponho, faz milagres em oração. Neste dia de carinho, quero senti-la no peito, erebriando minha alma. Flor mamãe, amor perfeito, eu te amo, mamãe, beijos no coração. Sempre pra sempre te amarei. Parabéns, feliz Dia das Mães. Amém. Deus abençoe.
dedicada aí, né, a todas as mamães. Aqui mais alguns destaques. Irmã Luciene Caldeira, de Congonhal, Minas Gerais. Quanto mais escuro o mundo está, mais condição você tem de resplandecer a luz da palavra. Pois bem, irmão Everton, e aí? Vamos para a mensagem, né? A mensagem, a minha não é essa aqui. Será que eu... está aqui. Vamos então para a mensagem Um Prisioneiro, mensagem que nós estamos estudando nos companheirismos, né? Nós paramos, alguém lembra aí? Qual parágrafo que nós paramos? É lá no... Oi? 63, né? É isso mesmo. É aqui, ó. 63. Agora nós vamos ler e meditar um pouco a partir do 64. Se vocês quiserem participar, viu? Irmão Diego, irmão, vocês podem participar. É bom se as irmãs desejarem participar também. Envia algo escrito aí para nós. Irmãos, através da internet, se quiserem, vocês têm condição, né, de ir lendo os parágrafos aí, lendo a mensagem. Se quiserem participar, não fica só aberto aos destaques não, né? Mas então vamos aqui no parágrafo 64. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta. Espírito pega? Hã? Espírito pega? É contagioso? Mais do que o Covid ou menos? Hã? Fala, dá lá para o irmão Diego lá que ele está... como é que é, irmão Diego? Espírito pega? Sim, com certeza. Inclusive, o próprio irmão Brando falou que, dependendo do lugar onde você vai, você pega o Espírito. Ele mesmo pegou o Espírito ouvindo pelo rádio, né? Então, e aí fala também que a igreja, ela tem os Espíritos que passam de um para o outro. Inclusive, também, quando ele estava orando lá pelos enfermos, quando ele pedia para fechar os olhos ou inclinar a cabeça, o Espírito que saía daquela pessoa, ele ia para aquela que estava irreverente. Há relatos de pessoas que chegavam sãs. Sim, exatamente. Na reunião do irmão Brana e saíam com enfermidades, né? Porque não tinham a reverência na hora do culto, né? E pegava aquele mal. Exatamente. Concorda com ele, irmão? Eu? Ele aí, ó, do seu lado, concorda com ele? Concordo. Concorda? Espírito pega? Sim. É contagioso? Concorda, irmão? Concorda, né? Gente, espíritos... Eu tinha um flash do pastor Joaquim Gonçalves e eu procurei isso de todas as formas hoje, mas não encontrei. E ele diz assim: pegar espírito é igual gripe, né? Às vezes você nem sabe aonde pegou. E você pegou, ele fica ali um tempinho no seu organismo, incubado. Aí depois de 2 dias começa uma dorzinha de cabeça. Aí começa a escorrer o nariz, começa uma coceirinha na garganta. Os sintomas vêm após um tempo, né, irmão? Sintomas vêm após um tempo. E aí você fala assim: gente, mas onde eu peguei essa gripe? Se fosse imediato, era mais fácil identificar o local, né? Peguei de tal pessoa, né? Mas não é. Local. Então, e assim é essa doença, né? Agora, a mais nova. E você pega, você nem sabe aonde. E assim é espíritos. Por isso, a importância de nós andarmos mais, conversarmos mais com pessoas que têm um nível de fé maior do que o nosso, não é? Selecionar mesmo a amizade, selecionar as nossas companhias, porque, olha, veja bem, é o parágrafo 64, né? Aí o irmão Brana diz assim: o diabo nunca tira o seu espírito, ele só sai de um homem para o outro. E Deus também nunca tira o seu espírito, ele vai de um para o outro. Assim como espírito para o lado negativo, espírito mau é contagiante, assim também é o Espírito Santo. Ele é contagiante. Você anda com quem tem o Espírito Santo, a tendência é você ser mais cheio e querer mais do Espírito Santo, né?
Deus também nunca tira seu espírito, ele vai de um para o outro. Assim, o mesmo espírito que esteve sobre Elias veio sobre Eliseu, o mesmo sobre João Batista e assim por diante. O Espírito Santo que esteve sobre Cristo veio sobre os discípulos, continuou vindo e ainda vem sobre as pessoas. Está vendo? Deus nunca tira o seu espírito. Irmão Leandro, a gente lendo aqui acerca disso, que o espírito passa de um para o outro, né? A gente lembra o que já foi dito pelo profeta, pelo pastor Joaquim, que um espírito mau, ele é inofensivo até que ele encontre um corpo ao qual ele possa usar. Do mesmo modo também o Espírito Santo, ele não faz nada sem ter um corpo. O pastor pregando aqui hoje, ele se fez referência a um destaque do pastor Joaquim, que diz que alguém foi usado, ou seja, o Espírito Santo usou algum corpo para te trazer ao local em que nós estamos hoje. E eu lembrei aqui da carta, segundo aos Coríntios, capítulo 5, no verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E cada um faz ou bem ou mal segundo o Espírito que influencia ele, segundo o Espírito no qual ele tem se inspirado. E aí vem a importância do discernimento de espírito, né? Você saber que espírito acompanha, às vezes, aquela pessoa com quem você anda, ou quem você convive no trabalho, e você buscar se distanciar o máximo possível daquilo, porque, como o irmão falou, pegar um espírito é fácil, né? É como uma gripe. Às vezes, um dia você está bom, no outro dia você apanha aquele espírito, e você não sabe como, onde pegou. E o pior, exatamente isso, e o pior é que para se livrar desse espírito, às vezes vai anos e anos e anos de luta. Então é isso que tem que ser pensado, né? Eu apanho um espírito, e depois, para me livrar dele, como é difícil, né? Mas o senhor falando, irmão Ismael, irmão Ismael, pode vir aqui um pouquinho? Tem condição de discernir o espírito? Irmão Brana diz que isso daí nós temos que ter assim, bem aguçado mesmo. É uma coisa que todo cristão tem que ter este sentido, né? Bem aguçado, discernir o espírito. Agora, aí eu lendo alguma coisa na mensagem, pensei assim: discernir o espírito do outro, talvez você olhar e falar assim, irmão, um exemplo, tá? Vou te usar como exemplo. Eu acho que o irmão Antônio Diego está com o espírito errado. Talvez, um exemplo, tá? Talvez seja mais fácil a gente discernir o espírito do outro. Eu acho que aquela moça lá, não sei não, acho que ela está com o espírito meio errado. Agora, difícil, irmão, difícil é chegar à conclusão que o irmão Brana chegou. Eu apanhei um espírito, né? Como é que é isso aí? Discernir o próprio espírito é mais fácil, mais difícil do que discernir o do outro. Irmão, na realidade, mais forte. Na realidade, nós vivemos uma hora em que mais do que nunca nós devemos examinar a nós mesmos. Não carece nem, se pararmos para pensar, olharmos a vida de um, de outro, porque realmente, igual o senhor acaba de falar, é fácil demais. Na verdade, se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos inclusive partindo para o lado do julgamento, né? E aí é fácil demais. Eu falo, o irmão Leandro apanhou o espírito. Por exemplo, uma gíria, né?
É fácil demais onde a gente trabalha, ou na sociedade que nós vivemos. Bom seria se nós tivéssemos o nosso convívio só na igreja. Aí necessário seria sair do mundo, né? Disse Paulo. Com certeza. Né? Mas nós temos que trabalhar. Quem vai à escola tem que ir para a escola. Acabei de vir da casa da minha sogra, circunstancialmente. São evangélicos, mas a moda deles, né? Então, assim, nós vivemos sendo influenciados e influenciando dioturnamente. É muito difícil a gente discernir aquilo que está em nós mesmos. E dizer assim, ter humildade para dizer assim, eu apanhei um espírito em tal lugar, assim, assim, conversando com tal pessoa, assistindo um filme, bom ou ruim. Não sei se existe filme bom ou ruim. Né? Mas é isso daí, discernir o próprio espírito, né? Que coisa. E aí, irmão, eu lembro de uma mensagem que o pastor Joaquim pregou, dizendo assim, quando você mesmo discerne o seu próprio espírito e diz assim, eu apanhei um espírito errado, você já deu meio passo para conseguir se livrar dele. É como a pessoa que está doente e diz assim, tem pessoa que está doente e fala assim, não, eu não estou doente. Ela tenta, principalmente, como eles dizem assim, o bom doido, ele não assume que ele está doido, ele não assume que ele está com desvario mental, ele não consegue ver isso. Mas quando a pessoa se humilha e reconhece, fala assim, não, eu preciso de ajuda, estou com um problema. Nesse caso, né, eu apanhei um espírito, você já deu meio passo para conseguir se libertar dele, né? E só para nós finalizarmos esta parte, eu lembrei aqui do que Jesus disse em São Mateus, capítulo 12, verso 43. Olha só, isso daqui o irmão Brana usou várias vezes, em períodos quando era feita aquelas reuniões, chamadas de altar, e eram expulsos doenças ali, demônios, ele usava isso daqui várias vezes. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Foi o que o irmão disse, um espírito é inofensivo, até que ele possa achar alguém a quem ele possa usar. Então diz, voltarei para a minha casa donde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Então quer dizer, um espírito sai, anda por lugares buscando repouso, volta e encontrando esta casa vazia, ele entra com 7 outros piores. Por isso que o irmão Brana disse, algumas pessoas recebem a cura e depois perdem ela, né? Já ouviu, né, o irmão Brana dizer isso? Recebe a cura e perde ela, porque aquilo volta e o irmão Brana diz, a não ser que o homem, a casa esteja ocupada, isso estar ocupada por quem? Pelo Espírito Santo, pela sua fé, né? Estando a casa ocupada, então aí esse espírito não entra novamente, né? Então é muito bom isso daqui, o Espírito Santo que esteve sobre Cristo, veio sobre os discípulos, continuou vindo e ainda vem sobre as pessoas. Está vendo? Deus nunca tira o seu Espírito. Assim somos deixados aí para fazer uma escolha. Isso aí, no parágrafo seguinte, parágrafo 68,
o profeta começa a falar acerca de Paulo ali na prisão, como foi ele ali escrevendo essas cartas, e ele chega a dizer que eu não consigo ver aqui que Paulo estivesse se lamentando de alguma coisa e dizendo que se arrependia de ser prisioneiro, mas estava se referindo a, eu creio, Paulo, enquanto escrevia esta carta com essa pena de escrever, que era o Espírito Santo fazendo que ele escrevesse isto, que talvez até mesmo para esta noite, para que pudéssemos extrair o contexto do nosso texto, para mostrar por que Paulo fez isto, porque é escriturístico, e escriturístico é eterno. Eu creio que, sentado neste cárcere sombrio, que Paulo escreveu ao seu colega aqui, que seu irmão, que ele era um prisioneiro de Jesus Cristo. Assim, ele podia expressar isto ao ver o que estava ao seu redor. Agora, ele estava no cárcere, mas não era isto que ele estava falando a este servo de Cristo, um ministro como ele, com ele. Ele estava falando que era um prisioneiro da palavra de Jesus Cristo, porque Cristo é a palavra. Aqui no início, o profeta diz que Paulo não estava se lamentando, se queixando ou mostrando arrependimento por estar naquela condição. Isto já mostra um pouco das obras, dos frutos que Paulo já estava manifestando através do Espírito Santo que já o tinha tomado e escrevia ali aquelas cartas. E o profeta chega a dizer que às vezes nem mesmo para ele lá, ele mesmo não devia às vezes entender o porquê estava escrevendo aquilo, mas que podia ser até para nós mesmos, e nós podemos dizer até com fé que é para nós, né, irmão Leandro, que nós nessas tardes temos estudado essa mensagem, temos estudado esse contexto que o profeta tirou disso, e isso sem dúvida tem nos edificado. E no final ele diz, ele estava falando que era um prisioneiro da palavra de Jesus Cristo. Esse prisioneiro da palavra é o que fez toda a diferença no ministério de Paulo. Paulo chegou a um ponto em que ele desejava fazer uma viagem aos irmãos das cidades em que ele havia evangelizado, pregado, mas ele mesmo dizia que não achava boa ocasião, que o Espírito não o autorizava a ir. Então ele não fazia nada ou não escrevia carta sem qualquer direção do Espírito Santo, só por ele mesmo. E aqui, irmão, eu acho que foi Paulo que usou, o Espírito Santo me proibiu, não é? Podia achar aí, se eu não me engano, foi Paulo mesmo quem disse. O irmão Roberto, lá da cidade de Carapicuíba, São Paulo, mandou um destaque da mensagem do irmão Brana, mensagem Amor Divino, parágrafo 51. Ele diz assim, ó: agora, isto é para a igreja, é para o povo. As pessoas pegam o Espírito uma da outra, em vez de receberem o Espírito Santo. Você vai até um grupo de pessoas, você observa o modo que aquelas pessoas agem, e aquela classe de pessoas que entra naquela congregação, a primeira coisa que você sabe, elas agem do mesmo modo, mas vem, as pessoas pegam espíritos uma das outras, né? Então, concluindo, né, aquilo que nós havíamos falado. Agora, na continuação, o irmão Brana discorre um pouco sobre a vida de Paulo, né? No parágrafo 69, os irmãos Isabel e Salomão podiam se preparar ali para cantar o próximo hino. Vocês vão cantar após nós lermos esse parágrafo aqui. Paulo, para nós conhecermos, né, um pouco da vida de Paulo. Paulo tinha sido um grande estudioso em seu tempo, parágrafo 69. Ele tinha uma grande ambição. Ele era um homem que tinha sido treinado por um sujeito chamado Gamaliel, o qual era um grande professor do seu tempo, uma das maiores escolas.
ele tinha sido ensinado como um ministro da palavra. Ele era bem instruído, talentoso. Esse era Paulo. Um rapaz inteligente, com uma grande ambição. Ele tinha uma ambição. Ele tinha gasto toda a sua vida, talvez desde a idade de 8 ou 10 anos até 30, quando terminou a universidade e se formou. Tinha todos os seus diplomas e tudo mais. Era bem visto por todos os clérigos, até mesmo com o sumo sacerdote em Jerusalém. Ele tinha ordens pessoais escritas e confiadas a este grande Saulo para ir a Damasco e encontrar todos que lá adoravam a Deus de modo contrário ao que ele dizia. Ele tinha uma grande ambição. E agora, 71, tudo para que ele tinha sido treinado. Deus tinha tirado tudo isso dele. Está vendo? E qual fosse o seu objetivo. E para que seu pai tinha gasto o seu dinheiro, e as ambições do seu pai e da sua mãe, talvez as ambições dos pais de Paulo eram o quê? Paulo vai se tornar, o Saulo até então, vai se tornar um grande homem, como foi, mas nas mãos de Deus, depois da mudança. E as ambições do seu pai e sua mãe, tudo tinha sido tirado dele, porque Deus tinha uma outra coisa. Olha aí, nós ouvimos um destaque aqui no companheirismo, o pastor Joaquim Gonçalves dizendo assim: você tem que entregar até mesmo a sua profissão para Deus. Até mesmo na escolha de uma profissão você tem que entregar isso para Deus. Por quê? Talvez você tenha uma ambição, mas talvez Deus pensou outra coisa para você. Então, olha, tudo tinha sido tirado dele, porque Deus tinha uma outra coisa para Paulo. E o que Deus tinha para Paulo, gente, era muito maior do que a ambição que ele tinha de ser um grande homem, de ser um instruído ali por Gamaliel, um grande professor da época. Mas o que Deus tinha para ele era muito melhor. Aquele caminho a Damasco mudou Paulo. Que coisa maravilhosa, Aquele caminho a Damasco mudou Paulo. Indo cerca de 11 horas, talvez num dia em que ele foi derrubado, e ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, por que me persegues? Ele ergueu os olhos, e erguendo os olhos, sendo judeu, sabia que aquela coluna de fogo era o Senhor, que conduziu os filhos de Israel, porque ele sabia que ela era isso. E depois do hino, nós vamos continuar com esta experiência de Paulo, a partir do parágrafo 72. Agora vamos ouvir eles cantarem: Eu carrego a minha cruz. Para a terra prometida tem que atravessar o Jordão. E a cruz que carregamos muitas vezes é a passarela. Quando chegar no Jordão temos que passar por ela.
que falava sobre um homem que dizia ser um crente, seguia a multidão, mas sempre estava descontente, enganando a si mesmo, esquecendo de Jesus. E na longa caminhada foi cerrando a sua cruz. Na passagem do Jordão, a multidão estendeu a cruz, passando pro outro lado, muito feliz com Jesus. Mas o desobediente não pôde atravessar. Sua cruz estava curta, não deu do lado de lá. Eu carrego minha cruz, mesmo que sinta canseira. Na subida é pesada, pra descer fica maneira. Vou seguindo meu Jesus, enfrentando as barreiras. Quando chegar no Jordão, quero minha cruz inteira. Amém. Deus abençoe os irmãos que cantaram, né? São irmãos duas vezes, Isabel e Salomão. E o irmão Mateus Neves e a esposa dele são lá de Maragogi-Pinho. Acho que é Bahia, né? É, Maragogi-Pinho, interior da Bahia. Estão atentos lá, né, e participando. E aqui ele mandou aqui, ó, a referência que nós estávamos procurando. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 1. Aqui, a partir do verso 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha só o que é um prisioneiro de Jesus Cristo, hein? Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Ué, irmão, mas a palavra, uma coisa tão boa, foram impedidos, mas talvez aquela não era a hora, talvez aquele não era o lugar, né? Não era a maneira que Deus queria. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Isso é, Paulo, né, em viagens missionárias na companhia de Silas e Timóteo. Então, era o que nós estávamos procurando, né? O Espírito Santo impedindo, proibindo, não permitiram que eles fossem até aquele local ali pregar. Irmão Leandro, e essa experiência que Paulo teve do Espírito impedir, nós conhecemos também uma experiência semelhante do profeta. Irmão Brana ia para Israel, se eu não me engano, onde os missionários ali já tinham tudo preparado, tinham impresso milhares de unidades do Novo Testamento, e eles criam, e sem dúvida o irmão Brana também criam, que ao ver aqueles sinais ali, os judeus iam crer. Que eles sabem reconhecer um profeta. Isso, eles então, sabem, vendo os sinais, eles iriam aceitar. Exatamente. E o Espírito de Deus disse: volte, não é o tempo. Então, é uma experiência a mais que a gente tem recente, que a gente conhece. E se eu não me engano, o irmão Brana já estava mais da metade do caminho, viu? Se eu não me engano. Em 2 horas, né? Em 2 horas eles... No Cairo, lá no Egito. Então, agora, a mente humana não entende isso, né? Porque é algo tão bom, tendo sido feito um investimento, um esforço para levar o Evangelho,
Mas, no entanto, não era o tempo, não era a vontade William de Deus, Brana, prisioneiro de Cristo. Exatamente. Né? Graças a Deus. É nisso daí que nós vamos chegar. A mensagem do irmão Brana, esta mensagem vai mostrar isso. Que tem que ser assim. Everton, prisioneiro de Cristo. Diego, prisioneiro de Cristo. Leandro, João Wesley, Marcos e assim todos, né? Vamos chegar a esta condição do Espírito Santo nos proibir de ir a certos lugares que talvez a gente pense assim, não, o Espírito Santo vai me proibir de ir num bar, é claro, de ir numa academia, é claro, mas tem lugares que são lícitos, né? Tem lugar, e aí? Como é que faz? Boa tarde para Jesus, aos irmãos aqui, os que estão pela internet. Bom, irmão Leandro, dentro disso aí, se você, vamos supor, ali o Espírito Santo mesmo falou diretamente dentro do profeta, né? Mas nós estamos com o Espírito Santo aqui, que é através que é a palavra, então automaticamente o que a palavra diz que não é para você fazer, então isso já é o Espírito Santo lhe corrigindo. Dentro disso. Tudo é lícito, mas sim, exatamente. Nem tudo não convém. Convém, né? Sim, boa tarde. Eu vou ler aqui o parágrafo 74 da mensagem Um Prisioneiro. Aqui o profeta diz: e que surpresa deve ter sido para este teólogo ao dizer: eu sou Jesus, o próprio contra quem ele tanto estava. Aqui o irmão Bruno está falando que o apóstolo Paulo teve uma surpresa terrível em ver, quando Jesus falou para ele, o próprio contra quem ele tanto estava, que reviravolta. Ó Deus, deve ter sido algo terrível para este homem, que todas as suas ambições que tinha ao descobrir. Aqui sabemos que, se a gente for pegar o apóstolo Paulo ali, ele estudou a vida toda, como fala aqui a mensagem, gastou o que tinha que gastar os seus pais, né? Então ali ele estava convicto, antes dele ter esse caminho a Damasco, ele estava convicto que aquilo ali era o caminho para ele. Aquilo ali era o que Deus queria para ele. Então, com certeza ele sofreu uma grande decepção quando ele estava perseguindo, quando foi enviado para Damasco para perseguir os cristãos, e se encontrar que ali ele se encontrou com o próprio Jesus Cristo que ele estava perseguindo. É por isso que ele diz: quem és tu, Senhor? E observação, irmão, ele estava lá, consentiu na morte de Estevão. Na morte de Estevão, primeiro ali ele já começou, Deus já começou a tratar no coração dele já que aquele caminho ele não era. Cita isso. Paulo Exatamente. Cita depois, se eu não me engano, uma expressão assim: eu sou o menor dos apóstolos ou alguma coisa assim. Sim, eu lembro. Porque eu estava lá. Depois, se algum irmão da internet achar aí, manda para nós, né? Que aqui fica difícil para Irmão Roberto, Deus abençoe. Acha isso aí para gente. Foi ele que aí. mandou, né? Aqui a última, lá de Carapicuíba. Então, continuando, aqui ele tinha estudado todas as faculdades, tudo que na época que o apóstolo Paulo tinha como teologia, ele estudou. Então aquilo ele estava convicto que aquilo era o caminho que Deus queria, né? Mas quando ele deu de cara ali com a coluna de fogo, aquilo que exatamente que ele não conhecia fisicamente, né? Ali que era a própria coluna de fogo que guiava Israel, aquilo ali teve um choque tremendo com aquilo ali. Porque foi totalmente contra todos os seus estudos, toda a sua teologia, todo o seu conhecimento. Aquilo para ele, como eu disse, que foi uma tremenda coisa. Inclusive, Jesus Cristo cegou o próprio apóstolo Paulo para ele não continuar. Ele fala que ele cegou, porque senão ele poderia... isso aí pode ter sido somente um sol, eu vou continuar. Mas não, o próprio Deus falou: não, cegou ele ali para ele não continuar. Então isso é tremendo demais. Vou continuar aqui. Tinha que descobrir. Subitamente que ele estava perseguindo suas ambições. O que ele tinha intentado fazer.
E que grande choque deve ter sido para este apóstolo, quando ele disse: eu sou Jesus, o próprio que ele estava perseguindo. Por que me persegues? Então Deus falou para ele: por que tu me persegues? Aí ele, ali com certeza, ele diz: nossa. E só lembrando o que o irmão Brana diz no parágrafo 73, é uma observação que o irmão Brana faz, por quê? Assim vinha ele, né? Saulo montado no cavalo. E aí, quando ele viu a coluna de fogo, né? Quando ele caiu, ele disse: quem és, Senhor? A irmã Brana diz: lembre-se, este hebreu nunca teria chamado nada de Senhor, com letra maiúscula, Elohim, a não ser que ele estivesse convencido que era aquilo mesmo. E quando ele ergueu os olhos e havia uma luz, uma coluna de fogo, então ele disse: Senhor, quem és? Exatamente. Então ele já caiu sabendo, né, porque que os estudos que eles tinham estudado, né? Então, como ele tinha esses estudos que... Ele tinha os estudos, né? O irmão Brana diz aqui, ó, ele não chama, porque ele era estudioso, treinado, então ele estava convencido que era aquilo mesmo. Mas é isso aí, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe o irmão Diego. E aqui, ó, o irmão lá de Carapicuíba, o irmão Roberto, tá bem, viu? Afiado. Ele mandou aqui, ó, 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 9, Paulo dizendo: porque eu sou o menor dos apóstolos, porque não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então, sim. Então, ele mesmo se considerou, mas depois, por outro lado, aqui, ele diz assim: em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Afinal de contas, Deus estava tratando com ele para trazer o evangelho aos gentios, né? Então, quer dizer, mas ele carregava isso consigo, né? Sobre a questão ali da morte de Estevão. E, olha, no parágrafo 75, finalzinho do 74 e começo do 75, diz assim: que grande choque deve ter sido para este apóstolo quando ele disse: eu sou Jesus, o próprio que ele estava perseguindo. Por que me persegues? Mas ele estava perseguindo, era o povo de Deus. E Deus, no entanto, disse a ele: por que me persegues? Irmão Brana diz: outra pequena citação que poderíamos deixar aqui. Veja, quando zombam da igreja, não estão realmente zombando da igreja, estão zombando de Jesus. Olha só, é lamentável, a gente fica com muita dó mesmo, muita pena de quem se levanta contra uma igreja, a igreja de Jesus, porque quando zombam, quando ridicularizam aquilo, não estão realmente zombando da igreja, estão zombando de Jesus, né? Estão realmente zombando de Jesus. E eu lembrei de uma passagem que tem nos evangelhos, em que Jesus faz ali aquela separação, e daquele dia em que muitos chegarão diante dele e dirão: nós pregamos, nós curamos, nós vestimos, nós fizemos isso e aquilo, e ele vai dizer: para trás de mim, que eu não vos conheço, porque fizeram de um modo errado. E outros que perseguem e que acusam e que às vezes difamam e fazem isso contra o próprio Senhor Jesus Cristo, porque fazem contra os filhos de Deus. E isso é algo que surpreende, é algo profundo, como o irmão Brana diz, né? Foi realmente algo terrível para o profeta, como o irmão disse,
terrível para qualquer um que persegue o ministério de Deus, persegue os filhos de Deus. E Jesus disse assim, naquele dia, alguns, estive nu e me destes de vestir, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. E Jesus, estive preso e me visitaste. Mas quando nós fizemos isso, Senhor, nós nem estávamos lá no dia que o Senhor estava aqui na terra, nós não estávamos. Aí qual foi a resposta dele? Vamos ver se tem um rapaz aí que sabe. Olha lá, entrega lá para o irmão Tiago lá. Como é que é isso aí, irmão Tiago? Estive nu, me deste de vestir. Estive com fome, me deste de comer. Estive preso e me visitaste. Mas nós nem vivemos aqui na terra com Jesus, como que é isso? Mas fizeste a estes meus pequeninos. Mas quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste, né? Então é isso mesmo. Quando fizeste a um dos pequeninos, a mim me fizeste. Quando você está fazendo um bem para um irmão, é para Jesus. E quando você está fazendo mal, ofendendo, zombando, lembre-se disso. É de Jesus também, tá? Então, é outra pequena citação que poderíamos deixar aqui. Quando zombam da igreja, não estão realmente zombando da igreja, estão zombando de Jesus. Eu gostaria de chamar a irmã Maria Martins para se preparar ali para cantar o hino. Enquanto isso, nós seguimos aqui no parágrafo 77. Depois de Paulo ter se encontrado com aquela luz, ter ficado cego, então, aqui no 77. E então chegou o profeta ali, chamado Ananias, o qual viu numa visão, ele vindo, viu onde ele estava, foi até onde ele estava e entrou, e disse: Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me para que eu imponha as mãos sobre ti e tornes a ver, e sejas cheios do Espírito Santo. Veja onde ele estava, que coisa deve ter sido para Paulo. Está vendo? Tudo quanto ele havia sido treinado a fazer era vice-versa. Assim, agora, com toda a instrução que tinha, ela tornou-se simplesmente nada para ele. Agora, ele sabia que teve uma experiência. Assim, aqui está outra boa lição para nós, que só experiência não é suficiente. Tem de ser experiência conforme a palavra do Senhor. Assim, vendo isto, e sabendo que isto era uma grande coisa, então que outro tinha recebido isto antes dele, ele levou 3 anos e 6 meses lá no deserto da Arábia, aprendendo a Bíblia, como ela era então, o Antigo Testamento, e indo lá para comparar esta experiência que tinha tido e ver se era escriturística. E no momento em que ele fez isso, irmão Leandro, que ele buscou a palavra como ela era e comparou com a experiência dele, ele foi mudado. Ele viu que ele estava errado e até me chamou a atenção, voltando aqui ao parágrafo 74, essa parte aqui, suas ambições, falando das ambições de Paulo, suas ambições o tinham afastado para mais longe da coisa principal que ele intentava fazer. Ele tinha um conhecimento, podemos dizer que ele tinha toda a mecânica, todo o diploma, todo o estudo que ele buscava, que era isso. E cada vez que ele estudava mais e buscava mais isso, ele se distanciava mais de Deus. O modo como Deus iria trabalhar, Deus fez dele um grande homem, mas de uma maneira diferente, de uma forma humilde e rendida à direção do Espírito Santo. E toda a experiência, a lição que fica, que cada um de nós tem, ela tem que ser de acordo com a palavra, né? Isso é o principal. Aí domingo que vem nós continuamos, né, a partir do parágrafo 79 aí sobre experiência. O irmão Brana vai falar um pouco sobre isso e nós vamos ver a partir do próximo domingo. Vamos ouvir então a irmã Maria cantar
Salmo 105 é o nome do hino. Atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu, pois eu a ti orarei com mais fervor. Ó, dai ouvidos às minhas súplicas, ó Senhor, as minhas meditações eleva aos céus. Em longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei. Sobre nós, eu entrarei em tua casa pela grandeza, e em templos teus me inclinarei perante a ti. Guia meus passos em tua justiça e realezas. Ó, vence o inimigo para mim. Em longas noites eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei. Oh, derrame as tuas bênçãos sobre nós. O Deus eterno não tem prazer na iniquidade. Sua palavra é escudo, é broquel. Ele extermina a este mundo de maldades e conserva em retidão ao que for fiel. Em longas noites eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei. Oh, derrame as tuas bênçãos sobre nós. Oh, derrame as tuas bênçãos sobre nós. Amém. Deus continue abençoando a irmã Maria Martins. Ó, derrame as tuas bênçãos sobre nós. É o que temos visto, é o que, pelo que agradecemos a Deus, pelas bênçãos que Ele já tem derramado, e pelas bênçãos de logo mais à noite, no culto a partir das 18 horas. Nós faremos uma oração pelo lanche que teremos agora, saindo pela porta 9. Não, assim que concluir o seu lanche, não faça companheirismo ali embaixo.
e até domingo que vem, se Deus permitir. Mas hoje tem culto. O Leandro está lembrando aqui que hoje tem culto, a partir das 18 horas. Senhor Deus, bondoso e eterno, Pai celestial, te agradecemos, Senhor, pela tua vontade, pelas tuas bênçãos, pela maneira como o Senhor trabalha conosco de modo terno, de modo aprazível, ó Pai. Nós encomendamos a Ti esse lanche, pedimos que o Senhor o abençoe, que abençoe as mãos de quem tem preparado, quem tem dedicado saúde e tempo a esse momento. Pedimos que o Senhor abençoe também o alimento espiritual de logo mais à noite, que o Senhor prepare nossos corações, abra nossos corações para ouvir a Tua palavra, para atender a Tua vontade, Senhor. Encomendamos tudo nas Tuas mãos, para a Tua honra e glória te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.